Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver então as aulas 1 e 2, a parte de gramática das aulas 1 e 2, né? Então, nós vamos ver três conteúdos rapidamente aqui para a gente relembrar. O que é a crase, os recursos estilísticos em textos publicitários que vimos anteriormente e também as figuras de linguagem. Vamos lá. Primeiro lugar, a crase. Vocês lembram de terem estudado a acentuação, né? Então, nós temos, né, o acento agudo, que é aquele que vira para esse ladinho. Então, no caso, ele vai ser com acento agudo quando as palavras forem proparoxítonas, como em árvore, por exemplo, né? Lembrando que proparoxítona não é a sílaba tônica nem a última nem a penúltima, é a antes, tá bom? Então, na língua portuguesa, elas geralmente vão ser acentuadas. Em algumas outras regrinhas ali também vamos ter acentuação. Acento agudo, que é mais aberto, o acento circunflexo, que é o chapeuzinho mais fechado, e nós também temos a crase. A crase ela é basicamente o quê? Uma junção de dois As, né? O que isso quer dizer? Ela é a união da preposição a, né? E do artigo definido a. O artigo definido, ele é o que define o objeto como feminino, no caso, o para masculino, a para feminino, tá bom? E ele aparece quando temos uma palavra que exige essa preposição, seguida de outra palavra feminina que comece com o artigo a. Como saber se usa crase? Troque a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer a, vai crase no feminino. Então, nós temos como exemplos aí, né? Vou para a feira. Eu vou para o mercado. Eu vou ao mercado, né? Eu vou à feira, eu vou ao mercado, tá? Então, o a ele vem crase, né? Tem também, dá para usar com aquele e aquela, e assim por diante, tá bom? Porque fica com crase também, aquele e aquela. Para aquela menina. Aí fica aquela menina. Basicamente seria então o a menina. Nós vamos juntar o azinho e fica a crase. Tudo bem? Quando a gente não usa, também é importante saber. Antes de verbos, né? Por exemplo, começou a falar. Falar é verbo, então ele não vem com um artigo, não tem o porquê juntar dois azinhos. Tá bom? E também antes de palavras masculinas. Se eu falo fui a pé, fui de carro, fui de ônibus, eu não tô querendo dizer que a pé. É o pé, seria, né? Se a gente fosse utilizar a palavra dessa forma como substantivo ali. Mas aqui a gente não tem a junção dos as. Então a gente não vai usar a crase, tudo bem? E antes dos pronomes pessoais também, ela, né? Eu, etc. Entreguei a ela, entreguei para ela. O pronome pessoal também não tem artigo, não tem a junção dos dois azinhos ali, tá bom? Então não tem crase. Tudo bem? Vamos pro próximo então. Aqui temos recursos estilísticos em textos publicitários. Temos trabalhado os textos publicitários já faz um tempo, né? E nós temos visto alguns recursos ali. Alguns destes recursos vão ser figuras de linguagem que nós vamos ver também a seguir, tá? O que são, então? São estratégias, elas são usadas para chamar a atenção. Então, nos textos publicitários, vão ter várias estratégias dentro do texto ali para chamar a atenção, para convencer, né? Para marcar presença, né? E pro público ali, para marcar presença na mente do público. Então, para mostrar que tá ali, entendeu? Para o público perceber e falar, nossa, eu quero comprar esse produto, tá bom? Então, vamos lá. Principais recursos, não são os únicos, mas são os que mais se usam. Uma frase curta marcante, que é uma frase que fala pela marca, né? Como, por exemplo, Red Bull te dá asas, todo mundo já conhece, né? Sabe que é o slogan do Red Bull. Outro, duplo sentido. São jogos de palavras, né? Então, por exemplo, eu quero fazer com que você pense mais do que o texto em si passaria. Então,
Por exemplo, não é só um carro, é um estilo de vida. O jogo de palavras ali, ele pode trabalhar ali com o duplo sentido, no sentido de te fazer pensar, né, no que ele está falando também, tá bom? Então, por exemplo, não é só um carro, né? É um estilo de vida. Por quê? Porque você não vai adquirir a parte física do carro, você vai adquirir algo que vai mostrar à sociedade que você tem aquele estilo de vida, né? Vai mostrar para si mesmo também. Aí temos a rima e o ritmo muito utilizadas em textos poéticos, né? E músicas, certo? Que é o quê? Eles vão dar cadência, vão dar musicalidade, né? Vão deixar bonito de falar, de ouvir, tá? Então a rima geralmente são quando uma palavra rima com a outra e o ritmo vai dar aquela melodia. Por exemplo, é o amor que move a vida, né? Pode ser utilizada como uma música que eu não vou cantar, obviamente, ou como se fosse um poema, tá bom? E geralmente mexe com as emoções. O imperativo, ele chama para ação, né, dentro do texto publicitário. Então, o imperativo é um modo verbal ali que ele vai te dar orientação, ele vai te dar ordem, vai te dar voz de comando. No caso aqui, ele chama para ação porque ele vai falar para a pessoa assim, olha, tem promoção, aproveita, compre agora, tá? E assim por diante, porque vai dar um impacto, né, na pessoa, tá bom? Aí a gente entra em figuras de linguagem como a hipérbole, por exemplo, que é o exagero, tá? Um exagero proposital, quer dizer, desculpa. Ele vai criar mais impacto, né? Então ele é o melhor do mundo. Nossa, a pizza de tal lugar é a melhor do mundo. Lógico que você vai ficar curioso, né? Pode não ser, claro, mas você vai ficar curioso. E aí a gente entra nas figuras de linguagem, que são muito complexas. Por que complexas? Porque elas são divididas em tipos de uso e também elas são muito variadas. Existem muitas figuras de linguagem. Algumas nós usamos no dia a dia linguagem informal, como a metáfora e a ironia, por exemplo. Algumas vão ser utilizadas mais na linguagem literária, como a personificação, por exemplo. Outras vão ser utilizadas em expressões do dia a dia, em textos mais formais, etc. E se usa muito em textos onde se quer passar, exprimir ali diferentes formas de se absorver o texto, como é o caso ali dos textos publicitários, né? Posso dar outro exemplo, os textos que são narrativos, os textos literários também, né? E assim por diante. Então vamos lá. As figuras de linguagem, elas são formas criativas de usar palavras para dar mais emoção, clareza ou expressividade ao texto. É importante entender isso, né? Emoção, né? De impactar mais o leitor, o ouvinte. Mais clareza, né? Para compreender melhor, ou expressividade, ou também para fazer com que a pessoa consiga refletir sobre aquilo, ou ela veja o estilo do autor e assim por diante. Principais exemplos, não são os únicos, tá? Não são as únicas figuras de linguagem, mas são as principais. A metáfora, que é uma comparação implícita, não mostra que é uma comparação, né? Por exemplo, ela é uma estrela, a professora é fera, para ensinar. O aluno é gênio, aluno é gênio, né? Tipo, comparando ele com um gênio, uma pessoa, né, que tá muito além ali. Agora, a comparação ela é mais explícita porque ela usa comparativos, né? Como, parece, rápido como um raio, né? O aluno é esperto como uma raposa e assim por diante. Tudo bem? É quase parecido ali, né? Mas às vezes a metáfora às vezes ela é mais utilizada no sentido ali de não querer deixar explícito que é a comparação em si, tá bom? E ele fica mais poético também. A hipérbole, como a gente já viu, é exagero intencional. Por exemplo, estou morrendo de fome. Não tá morrendo mesmo, né? Tá morrendo de sede. Essa é a melhor professora do mundo, esse é o aluno mais inteligente do planeta, e assim por diante. E a personificação é quando nós damos vida às coisas e comportamentos humanos em animais. Por exemplo, uma xícara está falando, a xícara não fala, quem fala é a pessoa, são pessoas, né? Estou dando vida a ela.
vida de humanos, né? E comportamentos humanos e animais, como por exemplo Peter Rabbit, que eles vivem ali, tem familhinha, tem uma casinha com um pratinho, não sei o que, vai pra escola, usa roupinha, né? Geralmente se usa muito nas fábulas, né? Onde os animais falam, tem uma vida ali como se imitando os seres humanos, tá bom? Por exemplo, o vento sussurrava, aqui temos um elemento da natureza, né? E o vento em si, ele não sussurra exatamente, né? Quem sussurra somos nós, as pessoas, tá bom? Outro exemplo, antítese, que são ideias opostas. Por exemplo, dia e noite, amor e ódio, bem e mal, claro e escuro, bonito e feio e assim por diante. Também se usa muito para na narrativa poética ou nos textos ali literários e também bastante ali nos publicitários, que é o que a gente está vendo, tá bom? Tudo bem? Mas aí, com o tempo ali, vocês vão conhecendo mais. Se vocês pararem para publicitar, a gente usa bastante aí no dia a dia. Vamos lá, corrigir agora esses exercícios, tá bom? Complete a crase onde for necessário. Deixa eu ver se tá gravando bonitinho, tá? Fui para a escola buscar o meu irmão. Fui a escola, não foi a, que não seria artigo, a escola, porque a palavra é feminina. Fui à escola, fui para a escola. Logo, temos dois as, a gente põe crase, certo? Entreguei o presente a menina da sala. A menina da sala, artigo, para a menina da sala. Então, a gente tem crase. Cheguei ao meio-dia, porque a palavra masculina, então não usa crase. Se fosse feminina, usaria, né? Se eu falasse cheguei a uma, aí sim. Voltamos a pé, mas eu voltei a pé. Eu não vou usar, né? O pé é palavra masculina, então não tem o artigo a, né? Aqui, tá bom? E vou para a feira, vou a feira. Usa crase. Se eu falasse ao mercado, ao teatro, à feira, à biblioteca e assim por diante. Aí nas classes, lembrando ali que a gente tem algumas exceções, né? Como bife à parmegiana, né? Cabelo à la Neymar e assim por diante. São algumas coisas que, algumas regrinhas por fora aí que a gente usa de expressões mesmo, tá? Mas são poucas. Geralmente a regra é essa daí. Tudo bem? Então vamos lá. Recursos estilísticos em textos publicitários. Identifique o recurso usado nas frases abaixo. O impossível é só questão de opinião. Sério, o impossível é mesmo questão de opinião? Claro que não, né? Mas aqui ele tá querendo dar uma ênfase no impossível, né? Ele tá querendo dar um estímulo aí pra pessoa. Nossa, olha, vamos lá, né? Nada é impossível. Pode ser um apelo emocional também, né? Aqui no A, mas pode ser também duplo sentido, tá bom? Então lembrando que recursos são quando nós usamos determinadas mazelas ali para poder deixar o texto um pouquinho diferente, chamar mais atenção, etc. Compre já, só hoje, não deixe de comprar, é um imperativo. Esse perfume é puro poder. Esse perfume é puro poder mesmo? Literalmente não, né? Eu tô querendo dizer que quem usa o perfume fica poderoso. Então ele é uma metáfora, tá bom? Tá falando ali que perfume, comparando o perfume e comparando discretamente o perfume com o poder, tá bom? D, o melhor chocolate do planeta. É o melhor, será? Não tenho certeza. Tô dando uma hipérbole. Por quê? Eu quero ver se o consumidor ele vai comprar essa ideia, tá bom? Desperte o seu gigante interior. Vai, vamos, estuda, gente. Desperte seu gigante interior. Você é muito mais do que isso. Vamos lá, vai, vamos. Desperte seu gigante interior. Você é uma fera, você, né, consegue. Metáfora. E aí também apelo emocional, porque eu tô tentando te convencer. Tentando te fazer sentir melhor, tá bom? E pra finalizar, então, figuras de linguagem. Ela é fria como gelo. Como? Tô comparando diretamente. Se ela fosse assim, ó, ela é um coração de gelo, aí é metáfora, né? Mas eu tô comparando objetivamente, então é uma comparação. As árvores dançavam com o vento. A árvore dança? Não, né? Quem dança são os humanos, vamos lá. Então, é uma personificação, tá bom?
Chorei rios de lágrimas. Você chorou rios de lágrimas, literalmente? Ele saiu vazando lá e foi embora pro mar? Claro que não, né? Então tem uma hipérbole, eu tô exagerando, tá bom? Meu coração é um vulcão de emoções. Eu tô comparando, assim, o meu coração com um vulcão, né? Que ele tá ali explodindo de tanta emoção e ele... Eu tô comparando ele ali de forma indireta, subjetiva, então ele é uma metáfora. Em determinado sentido, ele pode ter um pouco de hipérbole também. O ódio e o amor caminhavam lado a lado. Então, aqui também pode ser, é antítese, né? Tem uma antítese aqui, o ódio e o amor, mas também tem personificação, porque o ódio e o amor não caminham, né? Aqui a gente tem a personificação também, mas o maior destaque aqui é a antítese. Tudo bem, galera? Corrija aí no caderno de vocês, tá bom? Vou fazer esse vídeo passar mais devagar para vocês poderem ouvir com calma, já que a sala é barulhenta, o pessoal não para de falar, né? Tá bom? Então é isso, até mais.